Hoje, então, a nossa aula, ela é falando, então, sobre um assunto bem importante, que é falando, então, sobre uma história que, indiretamente, todos vocês já ouviram falar, que é falando sobre o quê? Vocês já ouviram falar, então, pessoal, dessa história que vai ser bem interessante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em uma princesa chamada de Anastácia, não é? Ou não, pessoal? Quem já ouviu falar? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar então nessa história dessa princesa, que são então a princesa Anastácia. E a gente vai observar então, afinal, quem foi essa princesa e será que realmente ela existiu? Olha, gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que aconteceu durante um período. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente o quê? Vocês já devem ter ouvido falar durante um período da nossa história em que aconteceu o quê? Nós vamos dizer que aconteceu a história de que uma princesa ela tinha sobrevivido a um massacre, né? E ela teria ficado desaparecida durante muitos anos e depois ela teria reaparecido novamente. Essa história é a história de uma princesa chamada de Anastácia. Porém, ela realmente morreu e ela jamais poderia ter reaparecido na nossa história. A gente vai então dizer que a história dessa princesa ela foi relatada em vários filmes e a gente vai então dizer que ainda hoje existe um filme chamado de Anastácia, como uma forma então de demonstrar, pessoal, principalmente essa história de uma princesa que possivelmente ela teria sobrevivido a um massacre, mas que na verdade ela acabou então morrendo, né? E só em 2006 o corpo dela então foi realmente reencontrado, né? Foi encontrado e aí sim realmente tiveram a certeza de que ela realmente tinha falecido. Então a gente vai falar, pessoal, de um dos movimentos mais importantes da nossa história, da humanidade e do século XX, que é falando então sobre a Revolução Russa. E afinal, o que foi a Revolução Russa? Qual foi a importância que essa revolução ela realmente teve para a humanidade? Será que ela teve alguma importância? Qual foi a importância que esse movimento ele teve para a nossa vida? Ainda hoje, vocês devem ouvir falar em termos relacionados ao socialismo, ao comunismo. E é isso que a gente vai tentar falar hoje. Nós vamos falar então de uma das maiores revoluções, da humanidade, que é chamada de Revolução Russa. O que significa uma revolução? Uma revolução significa uma grande transformação. E afinal, o que significa uma transformação? Né? Praticamente tudo acabou, então passou a mudar depois que a Rússia ela passou pela Revolução Russa, que foi uma das maiores revoluções da humanidade. Vocês podem ver, por exemplo, aí que essa revolução ela aconteceu no ano de 1917, ou seja, há mais de 104 anos atrás. E essa revolução, gente, ela teve alguma importância? Qual a importância que essa revolução ela teve? Que ainda hoje é necessário que a gente estude esse conteúdo. Nós vamos dizer que essa revolução é uma grande transformação que aconteceu na Rússia, onde a população da Rússia, depois de muita luta, tentado transformar a Rússia em um país igualitário, em um país onde a população ela deixaria de ser desigual e tudo que existia na sociedade seria o quê? Seria então dividido igualmente entre a população. É a partir desse momento que a gente vai dizer que a Rússia ela começou então a ser transformada em um país socialista, em um país onde tudo seria dividido igualmente entre a sociedade. Por isso que a gente vai dizer que a Revolução Russa, ela é o quê? Que a Revolução Russa, ela vai representar o momento em que a Rússia deixou de ser um país capitalista para se tornar um país socialista, um país que buscava a igualdade social.
Vocês estão vendo aí, por exemplo, a Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia que acabaram com a monarquia russa e transformaram a Rússia em um país socialista. E aí tem dizendo que é um país socialista. É um país que busca a igualdade social. É um país que busca que todos sejam tratados da mesma forma. E a gente vai dizer, a Rússia então, ela vai ser o primeiro país a se tornar socialista? Sim. Por isso que a gente vai dizer que a Rússia, ela fez a Revolução Russa de uma forma em que a população, ela realmente pôde lutar pelos seus objetivos e ela pôde se transformar em um país onde o povo pudesse ter um país mais justo e igualitário. Gente, olha, os alunos que são do nono ano B, se a professora Gilmária ela enviar o link para vocês participarem da aula dela, vocês saiam da minha aula e podem assistir a dela porque está no horário. Porque como ela não está dando aula, porque ela está agora na vacina, então eu decidi então juntar as turmas, mas tudo está ficando salvo, certo? Eu estou gravando tudo dessa aula, desde o início, vou gravar até o final da aula. Então quem sair da aula não vai ser prejudicado não, certo? Só que a atividade do nono ano B eu vou colocar no meu horário correto, que é apenas amanhã, certo? Então hoje eu não vou colocar a aula no horário normal, não. Eu vou colocar amanhã no nono B. E o nono A, daqui a pouco tem atividade também. Olha aqui, gente. E a gente vai observar, para que a Rússia ela fosse transformada em um país socialista, um país que era mais ou menos igualitário, onde todos seriam tratados da mesma forma. Para que acontecesse isso, aquele país ele teria que ter passado por vários problemas. Ou seja, não era um país muito bom de se viver. Era um país que ele era muito desigual, onde apenas os ricos tinham privilégios, onde apenas o rei, o imperador, ele era bem visto pela sociedade, né? E a gente vai então dizer que é nesse momento em que a população, realmente insatisfeita com o poder do imperador, começaram então a lutarem por melhores condições de vida e eles então decidiram então fazer uma revolução. Decidiram fazer uma revolta onde todos pudessem lutar por melhores condições de vida para que todos fossem tratados de forma igualitária. E a gente agora vai conseguir então observar como é que a Rússia ela estava antes da Revolução. Primeiro, a Rússia era o maior país do mundo naquela época. Ainda hoje é em questões de terras, em questão de população não. A gente vai então dizer que a Rússia então era o maior país do mundo, não é? Em questões de terras, como ainda continua sendo. Nós vamos dizer que havia aproximadamente 160 milhões de habitantes, uma grande população. Nós vamos dizer que existiam vários povos com culturas diferentes na Rússia. Era um país que ele era muito diverso, um país muito diferente. E a gente vai dizer que a Rússia, acreditam que a Rússia, ela foi o último país do mundo a deixar de ser uma monarquia absolutista. Vocês se lembram o que é uma monarquia absolutista, que a gente estudou no ano passado? Foi o primeiro conteúdo de história do 8º ano. O que significa uma monarquia absolutista? Uma monarquia absolutista é um país que é governado por um rei, e esse rei, ele tinha poderes absolutos. A gente vai então dizer, por exemplo, que esse rei, ele mandava na política, na economia, na sociedade, na cultura, e todas as pessoas então, elas tinham liberdade então para quê? Elas tinham liberdade então, o rei tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. Então a gente vai questionar, mas o absolutismo, ele tinha acabado no século XVIII, né? Há praticamente o quê? Praticamente há 200 anos atrás. E a Rússia insistia em ser governado então por um país o quê? Insistia então em ser realmente um país governado por um rei absolutista, em um país onde apenas a sociedade era governada por um rei absolutista e apenas ele tinha poder.
E a gente vai dizer, mas será que esse país realmente, sendo governado por um país absolutista, era um país legal, gente? Um país onde o rei, o governante, ele poderia fazer o que ele quisesse, né? Indiretamente falando ou não sobre o nosso país. Imagine se o nosso presidente ele pudesse fazer o que ele quisesse. Assim, não apenas como ele que faz muitas coisas erradas, mas vamos de colocar de forma geral. Vamos dizer, por exemplo, aí, imagine então se qualquer político ele pudesse fazer o que ele quisesse, independente de ser partido A ou partido B. Será que realmente ele ia fazer coisas boas? Claro que não, né? Isso não é apenas um partido ou outro partido, não. A gente vai então dizer, por exemplo, que a Rússia era governada por uma monarquia absolutista, onde apenas então os ricos e o rei ele tinha privilégios e o resto então da sociedade não tenha nenhum privilégio. A gente vai então dizer que a Rússia era governada por um rei absolutista, né? A gente vai então dizer que o rei ele tinha todos os poderes nas suas mãos e ele não deveria prestar nenhuma conta à sociedade. Nós vamos dizer que o rei ele tinha o direito de quê? De concentrar os poderes nas suas mãos. Ele demitia funcionários. Ele também controlava os jornais e revistas. Eles também eram os maiores impérios do mundo. Nós vamos dizer também a Rússia tinha várias minas de ouro e várias minas de diamante. E a gente vai dizer, imagine que os ricos e que o imperador naquela época, ele era chamado Czar Nicolau II. Mas por que ele era chamado de Czar? Czar era um título que todos os imperadores da Rússia eles recebiam. Czar significa César, né? Vamos dizer assim, é um título que recebia todos os imperadores lá de Roma, que eram chamados de César, né? E na Rússia, para eles não utilizarem o mesmo nome César, eles utilizavam o nome Czar. Por isso que os imperadores da Rússia, eles eram chamados então de Czar Nicolau II. A gente vai observar então que o Czar Nicolau II, ele mandava em todas as minas de ouro e diamante, eles tinham uma vida de luxo, tinha todo tipo de poder, ele demitia os funcionários, ele controlava o que os jornais iriam publicar sobre a sua família, sobre ele. E a gente vai dizer, enquanto o imperador vivia bem, a população vivia todo mundo lascado, vivia na pobreza, vivia na miséria, vivia passando fome, desempregados, a população era desprezada e o imperador da Rússia, ele não estava nem aí para a população russa, que estava passando por grandes dificuldades. E a gente então vai se lembrar, durante esse período, a Rússia era uma monarquia absolutista, ou seja, a família do imperador estava no poder há mais de 300 anos, né? Esse imperador ele tinha o título de Czar, que servia para nomear os imperadores, que Czar significa César. Quem tinha privilégios era a nobreza e os funcionários, né? Públicos, funcionários do rei, do imperador. A Rússia era um grande território. A população ela existia, era praticamente rural. A Rússia durante esse período, né? A cada 100 pessoas, 85 viviam no campo. A população da época era formada principalmente pelos camponeses, né? Até porque naquela época a Rússia era rural. E principalmente, esses camponeses eles não tinham direito a técnicas, né? A tecnologia. As condições de plantio eram precárias, até porque a Rússia é muito fria. A produção agrícola também era muito baixa, então os agricultores, os camponeses passavam fome. Nós vamos dizer que além dos camponeses também, havia muitos operários, que a Rússia estava conseguindo se industrializar, né? Muitas indústrias surgiram em São Petersburgo, Moscou e Kiev. Nós vamos dizer, a situação dos operários, será que ela era boa? Será que o imperador da Rússia ele se importava com os camponeses? Não. Será que ele se importava com os operários que trabalhavam nas fábricas? Muito menos, gente. A gente vai dizer que durante esse período, o que é que vai acontecer? A gente vai então dizer
é que durante esse período a situação também do imperador, né, dos operários não era muito boa, não era legal. A gente vai dizer então que eles tinham péssima alimentação, eles tinham um salário muito baixo, eles trabalhavam aproximadamente 14 horas por dia e a gente vê que eles também recebiam maus tratos. Então a gente deve pensar que os camponeses e os operários, que tinha aproximadamente 3 milhões de operários, eram maltratados, eles não eram bem vistos pela sociedade. E por isso, então, que a gente vai dizer que é um momento em que eles começaram o quê? A lutarem por melhores condições de vida, em que eles estavam cansados de serem maltratados. Imagine naquela época, cada um de nós sermos operário ou sermos o camponês que vivia no campo e estávamos sendo maltratados pelo chefe do país, que seria então o quê? Seríamos maltratados então, pessoal, principalmente pelo quê? Seríamos maltratados então seríamos maltratados então pelo camponês, pelo chefe da Rússia, que era então o czar Nicolau II, que era o imperador. Então a gente vai então dizer, pessoal, que durante esse período, lá no início do século XX, a Rússia estava passando por um sério problema. A Rússia era governada por um rei absolutista, um rei extremamente autoritário. Nós vamos dizer também, enquanto o rei, no caso o imperador Nicolau II, estava vivendo bem, a população, que era formada pelos camponeses e pelos operários, estava vivendo super mal, né? Nós vamos dizer, os operários estavam sendo maltratados nas fábricas e os camponeses estavam passando fome. E é nesse momento em que a população ela decidiu então colocar em prática as ideias socialistas lá na Rússia. E o que são as ideias socialistas? As ideias socialistas são ideias de que, criadas por dois escritores lá na Alemanha, Karl Marx e Friedrich Engels, que eles então deveriam o quê? Lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde as riquezas deveriam ser distribuídas e a sociedade não existiria mais nem rico e nem pobre. Por isso que a gente vai dizer que são as ideias socialistas lá da Alemanha que chegaram então no território da Rússia e fizeram com que os camponeses e operários passassem a lutar por melhores condições de vida, para que todos então pudessem lutar para que a Rússia deixasse de ser um país capitalista como é hoje e ele então se tornasse um país socialista, um país onde seria o quê? Um país onde todos seriam tratados de forma igual e as riquezas seriam divididas de forma igual. Não existiria mais uma divisão entre ricos e pobres, mas sim todos seriam tratados de forma igualitária. E a gente vai então dizer, lá na Rússia, começou então a se formar um partido chamado de Partido Operário Social Democrata, que era um país então que era socialista, um país que queria a igualdade social, onde todos fossem tratados de forma igual, e ele queria então o quê? Ele então queria acabar com o poder do rei, né? Acabar com o poder do imperador, que era extremamente autoritário, que não permitia que as pessoas tivessem então nenhum tipo de liberdade. E a gente vai dizer, quais foram então as primeiras pessoas a lutarem contra o imperador da Rússia, que era extremamente autoritário e não permitia que o povo tivesse liberdade? Nós vamos ter Georgy, né, Plekhanov, nós vamos ter Vladimir Lenin, né, conhecido como Lenin, nós vamos ter também Leon Trotsky, nós vamos ter também outras pessoas como Kerensky. Então a gente vai dizer que foram várias pessoas então que se uniram para lutar contra o imperador da Rússia, que era extremamente autoritário. Por exemplo, nós vamos dizer que esse partido, aos poucos, ele começou então a se separar. Devido ao quê? A esse grupo existiam várias pessoas que tinham opiniões e ideias diferentes. Nós vamos dizer que começaram então, antes da Revolução, existiam dois partidos políticos que lutavam
para acabar com o poder do imperador, que era Nicolau II, extremamente autoritário. Nós vamos ter o grupo então chamado menchevique, que significa minoria em russo. Esse grupo ele queria o quê? Que os camponeses e operários se unissem, mas que eles não transformassem a Rússia em um país socialista no momento em que eles quisessem, mas que a Rússia ela fosse sendo transformada aos poucos em um país socialista. Nós vamos dizer que eles acreditavam que a Rússia ela iria se transformar em um país socialista, mas isso seria o que? Aos poucos, não seria de uma vez. Eles não queriam o quê? Que as pessoas fossem para a rua lutar. Eles queriam que tudo fosse resolvido através da fala, da conversa, através do acordo com os comerciantes da Rússia. E a gente vai então dizer que eles queriam o quê? Que a Rússia ela continuasse sendo um país capitalista, que valorizava a riqueza, e depois iria se tornar um país socialista, onde todos seriam tratados da mesma forma, né? E a gente vai então dizer que só depois é que os mencheviques eles queriam o quê? Que os operários, mais à frente, eles deveriam derrubar a burguesia e que eram os comerciantes e transformar a Rússia em um país socialista. Veja que esse grupo de homens, que era a minoria, menchevique significa minoria em russo, era um grupo que não queria que a Rússia ela sofresse uma grande transformação, né? Já haviam grupos formados pelos camponeses e pelos operários que queriam que a população fosse para a rua, lutasse e que assim acabasse com o poder do rei absolutista, que era do czar Nicolau II. E a gente vai então dizer que é nesse governo em que eles queriam que a população fosse para a rua, lutar pelos seus objetivos, mas que principalmente, pessoal, o que é que eles realmente queriam? Eles queriam que o poder político, social e econômico não estivesse mais com o rei e nem com os ricos, mas que os próprios camponeses e operários pudessem então ter o quê? Pudessem então ter direitos, né? Pudessem então assumir o poder na Rússia, iriam se tornar realmente os verdadeiros chefes políticos da Rússia. Quem era o líder desse partido chamado bolchevique? Era um homem chamado de Vladimir Lenin. E a gente vai dizer, depois que os partidos políticos então se formaram para lutarem contra o imperador da Rússia, a gente vai então dizer que o imperador da Rússia, ele começou então o quê? A Rússia se envolveu em uma guerra contra o Japão, perdeu essa guerra e a Rússia, no ano de 1904, começou a passar por uma crise econômica. Nós vamos dizer também, a Rússia perdeu territórios e as pessoas então começaram a passar fome, porque em vez de ajudar o povo, o rei estava se envolvendo em uma guerra contra o Japão, lutando para ver quem iria conquistar o território da China. E a gente vai dizer que a população então decidiu então se reunir para ir na casa do imperador, no palácio dele, decidiu então o quê? Apenas levar um abaixo-assinado, ou seja, um documento exigindo melhorias na condição de vida. Só o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que milhares de operários, de camponeses, eles decidiram então se reunirem e eles decidiram então, no dia 22 de janeiro de 1905, a se reunirem naquele local e irem principalmente lutar contra o imperador. Só que eles não queriam brigar, eles queriam apenas entregar um documento exigindo melhorias de condições de vida. Só que o imperador, nós vamos dizer, ele pensou que a população ela realmente queria agredi-lo, queria matá-lo. E a gente vai então dizer que um dia o que é que vai acontecer? No dia 22 de janeiro de 1905, a guarda que protegia o palácio do imperador decidiu então agredir, matar e ferir muitas pessoas que estavam manifestando contra o imperador da Rússia. Nós vamos dizer que houve mais de 100 mortos e centenas de feridos, e ficou conhecido como o Domingo Sangrento,
um dia em que o imperador mostrou que, além de ser uma pessoa extremamente rígida, ele também era uma pessoa autoritária e sangrenta. Por isso que aquele episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E a gente vai observar então que depois desse dia, os operários começaram então a formar conselhos, né, políticos, ou seja, a formar sindicatos chamados de sovietes, que eram um grupo onde os camponeses e operários se uniam realmente para lutarem por melhores condições de vida, para se livrarem de uma vez por todas daquele poder extremamente autoritário que o imperador ele tinha. Depois, né, que o imperador percebeu que ele tinha feito uma besteira de ter mandado matar os camponeses e operários apenas porque eles estavam lutando por melhores condições de vida, a gente vai dizer então o que, pessoal? Nós vamos dizer que é nesse momento em que o imperador decidiu reunir o parlamento e decidiu criar uma nova lei, mas nada foi feito para melhorar a vida do povo na Rússia. Nós vamos dizer que ele não ajudou ao povo, os camponeses e operários continuaram sendo desprezados. Em 1907, a Rússia se endividou. Nós vamos dizer que em 1914, a Rússia entrou na guerra, mesmo os soldados não tendo nenhum preparo, não tendo armas de qualidade. Nós vamos dizer que 13 milhões de soldados da Rússia foram lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, a economia da Rússia, realmente, ela estava passando por um período de quê? Um período de miséria. A Rússia passava por uma crise, os soldados tinham sido enviados para a guerra sem nenhum preparo e estavam morrendo nessa Primeira Guerra Mundial. E as mulheres e crianças estavam passando o quê? Estavam passando por fome. É nesse momento que o que é que vai acontecer? A população, ela decidiu então se reunir para retirar o imperador da Rússia, né? Retirar o poder que o imperador ele tinha. Então a gente vai dizer que a Revolução Russa, ela é dividida em 3 momentos. Quais são? O primeiro momento é a Revolução Branca, o segundo, a Revolução Vermelha, e depois vamos ter a Guerra Civil, que a gente vê na semana que vem. O que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que o povo foi à rua, expulsaram o imperador, que era extremamente autoritário, estava fazendo o povo a passar fome, a ficarem desempregados. Milhões de soldados foram mortos na Primeira Guerra Mundial. E a gente vai dizer que o povo realmente conseguiu, então, expulsar o imperador da Rússia. Nós vamos dizer que a família do imperador, eles foram mortos. E a gente vai dizer que o imperador da Rússia, ele teve então 5 filhos. Nós vamos dizer que esses filhos foi Anastácia, que foi uma princesa que ficou desaparecida até 2008, não, até 2006, que foi encontrado o corpo dela. Teve o filho mais novo, que era Alexei, só que ele tinha hemofilia. Qualquer corte que ele tinha, ele perdia todo o sangue, né? Nós vamos teve Maria, teve Olga e teve Tatiana. Nós vamos dizer então que também surgiu um homem que era tipo um místico, né? Um homem religioso chamado de Rasputin. Rasputin, que aparece no filme de Anastácia, realmente ele existiu. Era ele que ajudava muito a rainha, né? A Czarina, que era a esposa do imperador da Rússia, a cuidar desse filho mais novo deles, que era Alexei, e ele ajudava o quê? A cuidar do problema de saúde que o mais novo filho, né, do imperador, ele tinha hemofilia, e ajudava então a evitar que ele perdesse todo o sangue. Então ele se tornou realmente um religioso muito famoso na Rússia. Só que com o passar do tempo, muitas pessoas diziam que ele tinha um caso, né, ele tinha uma vida amorosa com a Czarina, que era a esposa de Nicolau II. Nunca ficou provado se realmente ela tinha ou não tinha. Então, por isso que Rasputin, ele aparece no filme de Anastácia. E a gente vai então dizer, por exemplo, toda a família do czar Nicolau II foram mortos para evitar que eles tentassem recuperar o poder na Rússia. O Nicolau II foi morto,
os 5 filhos foram mortos. Nós vamos dizer que a mulher foi morta e os parentes mais próximos também foram mortos para evitar que eles tentassem recuperar o poder na Rússia. E a gente vai dizer, primeiro, quem foi que assumiu o poder na Rússia? Nós vamos dizer então que foi quem? Foi o grupo que não queria muitas mudanças na Rússia, né? Que era os mencheviques. Por isso que eles são chamados de Exército Branco, né? Ou a Revolução Branca, que aconteceu em fevereiro de 1917. Nós vamos dizer então, por exemplo, que esse grupo então, ele permitiu que a Rússia permanecesse na guerra, que os ricos permanecessem no poder, e a gente vai então dizer que a parte da população que fez a revolta não estava concordando que eles tivessem ficado no poder. Então, o grupo dos mencheviques foram os primeiros que chegaram ao poder, aqueles que praticamente não queriam nenhuma mudança, e em seguida chegaram-se ao poder quem, pessoal? Chegou ao poder os bolcheviques, que eram liderados por Lenin. Ele queria que as empresas, que os bancos da Rússia pertencessem à Rússia, que a propriedade privada ela fosse dividida entre o povo. Queria também, ele tinha como lema o quê? O fim que a Rússia saísse da Primeira Guerra. Ele queria dividir a terra entre os camponeses. Ele queria que os sovietes, que era o quê? Um grupo de camponeses e operários, que eram o quê? Principalmente nós vemos aqui, que era um conselho político de operários e camponeses, que estava lutando por melhorias da qualidade de vida. E a gente vê então que Lenin, ele tentou mover a população para realmente assumir o poder e acabar tanto com a família do imperador, né, que já tinha sido morta, como também acabar com o poder dos manifestantes, só que esses manifestantes não queriam grandes mudanças, e ele então prometeu ao povo todo o poder aos sovietes, e ele também prometia paz, que a Rússia iria sair da guerra. Ele prometia terra, que todos iriam ter onde morar, e ele também prometia pão, para que a população então tivesse alimentos. Então a gente vai dizer que no dia 24 de outubro de 1917, com a ajuda dos camponeses e com a ajuda dos operários, Lenin conseguiu então fazer a Revolução Vermelha, ou então a chamada Revolução Russa. Ou seja, Lenin conseguiu acabar com o poder, então do rei absolutista, e ele transformou a Rússia em um país socialista. Por isso que a gente tem aí a Rússia, ou a Revolução Russa, ela tem um símbolo que ela é vermelho, porque vai estar representando a Revolução Russa, né? Os bolcheviques que chegaram ao poder, né? Acabaram com o poder dos mencheviques e do poder autoritário do rei, e porque é representado por uma foice e por um martelo. A foice representa os camponeses e o martelo representa os operários, que juntos então fizeram a Revolução Russa e transformaram a Rússia em um país socialista. A gente vai dizer o que foi que Lenin ele fez quando assumiu o poder na Rússia, gente. Nós vamos dizer que a Rússia ela foi retirada da guerra. Ele confiscou, ou seja, ele tomou o poder, as terras que pertenciam ao antigo imperador da Rússia. Ele também tomou as terras da Igreja Católica Ortodoxa, que apoiava o rei, o imperador. Ele distribuiu terras entre o povo, muito bom. Ele disse que as terras, os bancos e as estradas de ferro, tudo pertencia ao Estado. E ele também disse que a partir daquele momento, todos os homens e mulheres seriam tratados de forma igual. E os sindicatos eram controlados então por Lenin. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele disse que a Rússia seria transformada em um país socialista, igualitário, é isso que a Revolução Russa fez. Ela transformou a Rússia em um país igualitário, onde tudo que existe pertence ao Estado, mas não pertence ao povo. As empresas, os bancos, as estradas pertencem ao rei, pertencem ao imperador. Aliás,
pertence ao Estado, né? Então, o governo socialista é um governo que diz que tudo que pertence a um país não pertence às pessoas, mas sim ao próprio Estado, né? Então, a gente vai então dizer que a Revolução Russa foi uma revolução onde o povo da Rússia organizado então pelos operários, pelos camponeses, que se uniram para acabar com o poder do rei absolutista e implantar na Rússia um governo socialista, um governo onde tudo que existe é dividido igualmente entre a população. E o primeiro a fazer foi quem? Os mencheviques, que também eram socialistas, mas não queriam nada que é por meio da guerra, né? Então eles saíram do poder e quem assumiu o poder por meio de lutas foram os bolcheviques, que eram realmente pessoas que iam para a rua, que lutavam e que através do líder Lenin conseguiram tomar o poder e estabeleceram na Rússia um poder socialista, onde todos seriam tratados de forma igualitária, ok?